Pronto, vamos lá, meus amigos. Bom estar com vocês de novo. Vamos ver o que tem aí para nós hoje. Aqui, coloquei um título, né? Senhor Mercado, que é um nome que Benjamin Graham foi o primeiro investidor, né? Ele foi professor, mas ele também investia. E lá nos anos 30, ele usou essa nomenclatura aqui, Senhor Mercado, né? Então, por isso que eu usei, homenageá-lo, Psicologia do Investimento. Tá? Aqui o professor Vicente não vai ser possível estar presente, mas ele vai gravar um vídeo, já solicitei para colocar no grupo, assim como a professora Bruna já assim o procedeu, e eu vou passar para vocês os vídeos que ela fez falando da experiência dela, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então aqui, né, quer participar comigo, professor Vicente, que tem mais de 30 anos de investidor. Como eu disse, não foi possível ele estar presente, mas ele vai colocar a experiência dele em um vídeo. Eu já pedi, né, já solicitei a ele para poder passar para vocês. Aqui nosso amigo Bacon, o nosso mascote, tá certo? Ele é o companheiro da professora Bruna. Tá? Ela gentilmente nos emprestou fotos do Instagram dele para alegrar nossa aula. Então, que Bacon novamente, o que você viu aí no último encontro, Bacon? Você viu falando sobre a questão que foi mesmo que nós falamos, deixa eu lembrar aqui, no primeiro encontro, falando da Previdência, né? Ativos e passivos. A ideia é ter uma economia para poder investir essa economia. Assim, você não conseguir equilibrar a sua vida financeira, não tem como você investir. Aqui, mais uma vez, né, lembrando que a filosofia ocadiana, ela tem o belo e muito bem, num bom lugar, num conceito muito nobre. Então, peguei essa poesia aqui para falarmos hoje desse assunto, psicologia do investimento. Então, a ingenuidade. Ingênuo, tem conta de ti. No mundo há muitos enganos, eu sei porque eu sofri. Os bons padecem 1000 danos, julgando os outros por si. Então, aqui, interessante, que eu achei dessa parte, no mundo há muitos enganos, eu sei porque eu sofri. Então, aqui é o processo da vida, né, onde nós erramos, e a ideia é que nós aprendamos com nossos erros. E os investimentos, não só o investimento na Bolsa de Valores, mas qualquer investimento, inclusive até escolhas profissionais que nós fazemos, passa por isso. Então, por isso eu acho interessante esse tópico, até porque as pessoas que conseguiram sucesso, elas não conseguiram fazer o que as outras pessoas fazem, né? Todo mundo tinha sucesso na vida, todo mundo era milionário, né? Então, pessoas que conseguiram sucesso são pessoas que tiveram procedimentos diferentes, e tiveram esses procedimentos que eles tiveram mentalidade diferente. Então, espero que nós possamos discutir bastante sobre isso, tá bom? Aqui, Newton falando, eu consigo calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas. Por que isso? Porque ele foi vítima de uma pirâmide. Né? O que é uma pirâmide? Pirâmide é um investimento falso, por isso que tem esse nome, porque você tem poucas pessoas obtendo lucro, né, em cima de muitas pessoas que são lesadas. Então, o Newton ele participou de uma dessas pirâmides, ele ganhou dinheiro inicialmente, mas saiu, mas a tentação, né, a ganância de ganhar mais foi superior, ele voltou, e aí quando ele voltou, ele perdeu tudo que ele tinha adquirido. Né? Ele já era rico, então ele ganhou mais dinheiro ainda, na primeira vez que ele investiu, mas ele teve um prejuízo assim, gigantesco da segunda vez que ele entrou, porque estourou a bolha. A gente vai discutir sobre isso, tá? Hoje. O que é uma pirâmide? Melhor, nós vamos ver melhor isso daí, e vamos ver também como que a gente pode evitar esse tipo de investimento errado, né? Nesse golpe, na verdade, não investimento, desse golpe. E de que maneira também que nós podemos analisar o mercado, saber a hora certa de entrar e sair, seja qual mercado for. Tá? Então aqui é Howard Marks, ele é um investidor
de muitas décadas. E uma coisa interessante, como eu já comentei com vocês, eu procurei trazer casos aqui de pessoas que praticaram o que elas falam e tiveram sucesso, obviamente, fazendo isso, né? Senão eu traria casos de pessoas que não tiveram sucesso, não, eu faço o contrário. O Okada, uma coisa que eu admiro nele, o Mokichi Okada, é que ele teorizava as coisas, né? Ele tinha um sentimento muito forte realmente de fazer diferente. Ele teorizava e praticava. Então, baseado nesse princípio, todos que eu trago aqui para citar, eles praticaram e praticam o que eles estão falando, né? Todos que eu vou citar aqui, eles estão vivos ainda, os investidores, e eles começaram, muitos deles, se não todos, começaram do zero. Pessoas pobres que hoje são bilionárias. E então, vou trazer um pouco do mindset, né, da atitude mental deles. Então, aqui, Howard Marks, a disciplina que é a mais importante é a psicologia. Então, falando assim de matérias, né, igual da escola, qual que seria mais importante? A matemática, a física, a química, a história, a geografia? Ele fala, não, a psicologia. Pois o preço de um ativo pode estar desabando no curto prazo, sem que haja perda nos seus fundamentos. Então, falando a questão mental, né, de você ver, por exemplo, o preço cair, você se desesperar, meu Deus, eu vou vender porque o preço está caindo, não. Não é esse ponto. Mudou o fundamento da empresa para justificar essa queda? Não. Então você tem que ter frieza e esperar a situação estabilizar e depois a empresa voltar a continuar a se valorizar como é o esperado para uma empresa boa. Tá bom? Da mesma maneira que uma empresa ruim que estiver subindo loucamente, né? Você também não se empolgar e comprar achando que ela é boa, se ela é ruim. Tá? Porque a gente vai estudar isso aqui, nós vamos ver isso aqui, que a psicologia, ela não é exata, muito pelo contrário. As pessoas, elas são muito mais emotivas, né? O Okada, ele fala da importância do pensamento, na verdade é uma palavra chamada sonen, é você pensar, sentir, agir da mesma maneira. Então, passa pela ação, como eu disse, né? Não adianta só você teorizar e não praticar, tá bom? Não adianta também, se você teoriza, mas sente diferente do que você pensa, você vai praticar diferente, também não adianta. Então, exemplo, você olha, a bolsa é um bom investimento, porém, eu tenho medo, porque eu não estou preparado ainda para isso, então não invista. Então, se você pensar que a bolsa é um bom investimento, você é receoso ainda e investe sem ter certeza do que você está fazendo, na primeira oscilação do mercado você pode tomar uma atitude precipitada e perder tudo. Então, isso aí seria um pensamento, um sono, né, adequado seria, eu quero investir, ou a bolsa ou outra coisa, imóvel, fundo imobiliário, né, que nosso foco é ações de dividendos, como eu expliquei no início. Mas se você vai investir, então você sente que você precisa realmente investir, que você tem que fazer aquilo, estuda, se prepare e faça, tá bom? Então, isso aí seria a atitude mais adequada. O homem depende do seu pensamento. O mercado de ações é um mecanismo de transferência de riqueza dos pacientes aos impacientes. Eu coloquei aqui em destaque a palavra paciente, porque o tempo é uma variável muito poderosa na vida da gente. E nos investimentos não é diferente. Então, eu acredito, né, tem um ditado que a paciência é a virtude dos reis. Eu acho muito interessante esse ditado e eu acredito muito nisso, né? Mais uma vez, citando aqui a fonte principal desses nossos encontros, que é o Mokichi Okada, ele fala muito a questão de não se afobar, igual nós já lemos um texto dele num encontro passado, né? A questão de você não tomar atitude precipitada. Então, acho que tem muito a ver com isso daí. A questão da paciência. Tá? E aqui o Warren Buffett, que esse senhor aqui é o maior investidor do mercado financeiro do mundo, pessoa física, né? Nunca dependa de uma única fonte de renda. Faça investimentos para criar uma segunda fonte. Então, aqui tem muito a ver com a ideia que nós estamos aqui cultivando de investimento para ter uma renda passiva. Ou seja, uma renda ativa é teu trabalho. E uma renda passiva são os investimentos que você faz e que te gerem uma renda. Então, isso aqui é só para lembrar que o nosso foco é esse. É investir, no caso aqui estou propondo, sugerindo ações que paguem dividendos para que possamos receber
esses dividendos como uma renda passiva, isso poder ser uma fonte de renda aí. Talvez até uma principal, que nos permita aposentar, né? Então a ideia é essa daí. Ou ajudar nossas despesas mensais aí. Enfim, cada um vai traçar a sua meta, mas a ideia é que nós tenhamos uma renda extra passiva. A qualidade não determina o risco, o preço que se paga sim. Então aqui Howard Marks, porque existe um duelo, vamos dizer assim, de pensamentos, né? De pessoas que acham que não interessa o preço você comprar boas empresas. E outro grupo de pensadores que acham que o preço importa sim, que mesmo uma empresa boa, num preço alto, não é uma boa empresa para se comprar, no caso. E muitas vezes uma empresa que não é tão boa, mas com preço suficientemente baixo, passa a ser um bom negócio. Então eu sou dessa linha, tá? Então eu coloquei esse pensamento, preço importa sim. A gente vai discutir forma de saber o preço de uma ação de uma maneira simples. Isso no nosso próximo encontro, não perca. Vamos discutir especificamente o mercado financeiro, como escolher ações de dividendos. Comecei minha pequena bola de neve muito cedo. Se tivesse iniciado 10 anos depois, estaria numa situação muito diferente, em outro lugar da colina que ocupo agora. Portanto, recomendo aos estudantes que comecem o jogo um pouco antes. E não precisa ser muito antes, mas é melhor não começar depois dos outros. E os cartões de crédito, lembre-se, realmente atrasam a partida. Então, vamos por etapa. Quem falou isso daí foi o Warren Buffett, tá certo? E tem até um livro da biografia dele que chama Bola de Neve, um bom livro para se ler, né? Então, no caso, ele não trabalha com dividendos, ele trabalha com ações de valorização, mas ele foi criando valor nos investimentos dele e cada vez mais que valorizava, aumentava o patrimônio. Ele não mexia nesse patrimônio, então cada vez ia aumentando mais. Por isso que ele fala bola de neve. Semelhante ao que eu citei, de você receber dividendos e reinvestir. Com o tempo, tá? Quando você reinveste o dividendo, você compra mais ações. Quando você tem mais ações, você recebe mais dividendos. E assim vai virando uma bola de neve positiva, cada vez aumentando mais a quantidade de ações que você tem, que vai cada vez mais aumentando quanto você recebe. O Buffett faz mais ou menos isso daí, mas levando em conta a valorização das ações dele. Foram se valorizando muito ao longo do tempo, taxa de 20% ao ano, a carteira dele se valorizava. Então, ao longo do tempo, ele foi fazendo uma fortuna que hoje passa de centenas de bilhões. E ele já doou mais de 100 bilhões de dólares para a filantropia, tá bom? Mas mesmo assim ele ainda tem centenas de bilhões de dólares e aumentando, tá? E ele começou jovem, né? A primeira ação que ele comprou devia ter uns 10 anos de idade. E ele buscava sempre aumentar o patrimônio dele, né? Sempre ganhar dinheiro, vendeu jornal, mais cedo ele vendeu bala na escola, e assim vendia bala de porta em porta, depois começou a vender refrigerante, fez vários pequenos negócios. Quando ele já tinha 30 anos, ele já era praticamente milionário. Ele foi só aumentando a fortuna dele, depois quando ele aprendeu a investir em ações, inclusive ele teve aula com Benjamin Graham, foi o pai do velho investing, né, que é o investimento de valor. Ele foi inclusive estudar na faculdade desse Benjamin Graham para poder aprender sobre isso, tá bom? Então ele está falando a questão da bola de neve positiva, e aqui quanto mais cedo melhor, porque você tem mais tempo, né, para poder fazer essa bola crescer, mas daí também não limita quem começar agora já com uma certa idade. Eu não comecei cedo e acredito que vou conseguir atingir o objetivo de ter uma renda passiva para me aposentar. Então, o bom é isso. Seria o ideal ter eu, por exemplo, ter começado lá na minha infância, né? Seria o ideal, mas como eu não tive a orientação para isso, então a gente começa depois, e quem conseguir começar mais cedo, melhor ainda, parabéns, tá bom? E aqui ele fala do cartão de crédito, né, que atrasa uma partida. Não é cartão de crédito em si, está falando da pessoa que não paga e gera juros, tudo que nós conversamos aí no encontro passado, tá certo? Então é nesse ponto aqui, de você evitar os ladrões de dinheiro, não sei se você está lembrado que a gente discutiu. Bom, o que mais Buffett falando aqui? Você não precisa ser um cientista de foguetes. Investir não é um jogo que a pessoa com QI de 160 ganha de uma pessoa de QI de 130. Então aqui também é muito interessante. Eu particularmente não sou nenhum gênio, então isso eu fico feliz. E de que maneira você vai conseguir o sucesso? De acordo com as características que nós estamos falando aqui, inclusive a questão da paciência, tá?
Então, é um dos pontos que vai ser bem importante aí no que a gente está querendo desenvolver. Opa, deixa eu diminuir aqui, que eu quero botar aqui a apresentação, tela cheia. Aqui, Peter Lynch, também um grande investidor, tá certo? Começou também, o pai dele morreu, ele trabalhou desde cedo carregando tacos de golfe, né? E nesse período ele começou a conversar com pessoas que sabiam do mercado financeiro, ele foi aprendendo muito com essas pessoas, até que ele foi estagiar numa corretora de valores. No final das contas, ele se tornou gestor dessa corretora de investimento, né? E foi bilionário. Tá? Tem até livro, escreveu 2, 3 livros sobre o assunto, bons livros também. Ele vai falando, no mercado de ações, o órgão mais importante é o estômago, não o cérebro, ou seja, é você aguentar as oscilações do mercado, não você ser o mais inteligente, pelo contrário, né? Eu vou contar aqui um caso para vocês daqui a pouco, de gênios que perderam. O próprio Newton, né, que eu começo logo a citar a história dele. Nunca converto minhas ações em dinheiro, pois dessa forma sairia do mercado. Então, Peter Lynch aqui, né, falando, quando ele tem lucro, ele vende as ações e recompra ações mais baratas. Então, para nós que temos uma estratégia de dividendos, porque só lembrando, nos Estados Unidos se cobra tributação em dividendo, então eles preferem investir na valorização das ações, tá certo? Aqui no Brasil não se cobra, é o contrário, né? Então, mas seja qual for a estratégia, a questão dos dividendos que eu converso com vocês é você ter ações de dividendo e com os dividendos que elas paguem, enquanto você não tiver o suficiente para se aposentar, compre mais ações, continue trabalhando, né? Obviamente vai ser a fonte da sua renda e reinvista os dividendos que você receber. No futuro, quando você tiver uma renda suficiente de dividendos, você pode parar de trabalhar e bancar suas contas com esses dividendos, tá? Agora, mesmo se for ação de valorização, o que esses caras fazem? Quando a ação valoriza bastante, eles vendem e compram ações mais baratas. A ação de dividendo também ela funciona assim, já adianto para vocês. Tá? Porque a gente vai trabalhar com uma margem de 6% de dividendo ao ano. Se a ação começar a pagar menos do que esse dividendo mínimo de 6% ao ano, então você vende essa ação. Tá? E aí você vai comprar outra ação que esteja num preço bom. E a gente vai ver que geralmente se não pagar 6% é porque ela já valorizou bastante, ela está cara. Tá? É uma métrica de valor que a gente vai usar para comprar ação de dividendo. A gente vai ver isso aí semana que vem. Aqui, Dácio Bazin, são necessárias apenas operações matemáticas básicas para se investir no mercado. É soma, subtração, dividendo, multiplicação. Tá? Então, aqui também foi um caso de uma pessoa classe média, no caso, né? Não era pobre, mas era classe média, e ele ficou milionário. Na época dele era milionário, ele ficou milionário no mercado financeiro. Tá certo? E investir no quê? Em ações de dividendo, ele escreveu um livro que nós vamos usar bastante, que é o tema do nosso próximo encontro, que é Faça Fortuna com Ações. Ele descreve praticamente tudo que é necessário para se investir em ações de dividendo. Tá? Aqui é ele estudando ações, né? Na época não tinha a facilidade que nós temos da internet, e ele foi o que hoje também seria um influencer, porque ele escreveu no principal, o único jornal de finanças da época, que era a Gazeta Mercantil. Né? Ele era colunista, então ele foi muito famoso na época. E ele não tinha nenhum curso superior, ele tinha técnico em contabilidade. Isso que ele mesmo fala, ele não precisa de grande conhecimento para se investir no mercado financeiro, não. Mas muito bem formado, muito inteligente, tá? Lendo o livro dele, você percebe isso daí. Ele até fala, elogia os professores dele, do técnico em contabilidade que ele fez, né, que deram uma boa base para ele. Então, vale a pena a leitura desse livro também, dele. Aqui, uma história que eu deixei para contar para vocês, né, Infomoney, que é uma publicação online gratuita, né, sobre o mercado financeiro. Personagem do mercado, Merton Scholes, o Nobel por trás da queda do LTCM. Os estudiosos que criaram um modelo de precificação de opções, mas tropeçaram na incerteza dos mercados. Deixa eu ver se não tem mais coisa aqui só para lembrar. Não, deixa eu contar essa história aqui então para vocês. Esses dois aqui,
Tá? E mais um terceiro, que não está citado aqui, mas também colaborou com o Nobel de Economia que eles receberam, eles precificaram apostas que se faz no mercado, que se chama opções. Eles criaram uma fórmula onde você dava valor. Quanto vale uma opção? Então, eles criaram a metodologia para se precificar, né, as opções. E eles, a partir do prêmio Nobel deles, do sucesso deles, eles eram professores de economia, tá? Os dois eram, os três, no caso, que não está citado aí, o Black. Eles eram professores de economia. E eles resolveram criar um fundo de investimento. Então, no primeiro ano foi um sucesso. Eles, né, segundo a gente fala, eles nadaram de braçada, ganharam muito dinheiro no primeiro ano, e no segundo ano eles quebraram. Então, eu coloquei para exatamente essa questão, né? Eles eram doutores em economia, prêmios Nobel, e quebraram, faliram. Eles erraram na abordagem que eles fizeram, teve a crise da Rússia, e eles quebraram. Eles abriram em 97, né? Em 98 veio a crise da Rússia, e eles quebraram porque eles não estavam... não esperaram por isso. É uma boa leitura do livro Cisne Negro, do Nassim Taleb, que fala sobre esses eventos, como, por exemplo, a pandemia, eventos que acontecem assim, inesperados, né? E que afetam a vida da gente. A gente nunca vai saber quando vai acontecer, mas é importante que nós sempre saibamos que pode acontecer, né? No caso deles, foi o que os fez falir, não terem previsto que poderia haver uma crise global, igual aconteceu o mercado, a moratória que a Rússia pediu da dívida externa dela. Ter ações é como ter crianças. Não se envolva com mais do que você consegue lidar. Tenha de 3 a 10 empresas. Então, Peter Lynch aí, ó, tá aqui uma coisa interessante. Uma pergunta comum. Eu vou comprar ação de dividendo. Ok, quantas eu devo ter? Então, aqui, 3 a 10. Na verdade, você não precisa preocupar, já vou dar um spoiler positivo para vocês. Você não precisa preocupar em fazer isso aqui no início, não. Você vai comprando uma ação, que estiver barata, vai comprando. Quando ela não estiver mais barata, tá bom? Mas não fica cara, que vale a pena você vender, simplesmente você para de comprar. Aí você começa a comprar outra. E assim vai, até que mesma coisa. Ficou cara, mas não está cara o suficiente que vale a pena vender para comprar outra. E você vai fazendo isso, larga essa segunda ação, começa a comprar uma terceira. Então, de 3 a 10 tá, é o suficiente para você ter. Chama diversificação, né? Você vai diversificar para não ficar com os ovos só numa cesta, né? Como se diz no mercado. Aquela cesta pode cair e os ovos se quebrarem. Então, você vai ter o quê? 3 a 10 cestas, tá bom? A diversificação é uma proteção contra a ignorância. Faz muito pouco sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo. Então, é uma ponderação do Warren Buffett, porque você não vai ficar comprando várias empresas, tá? Com várias empresas você não vai conseguir, você vai ter um risco muito baixo, mas por outro lado você vai lucrar muito pouco. Então é isso que o Warren Buffett está falando. O Warren Buffett tem pouquíssimas empresas, assim como o sócio dele, Charles Munger, que tem 3 empresas só. Acho que por isso que o Peter Lynch falou, né? 3 a 10 empresas. Tá? Porque tem pessoas que chegam até 15, 20, 30 empresas. Então é nisso aí que o Buffett está criticando. Pessoas que diversificam demais. Não fazer o que amamos em nome da ganância é uma gestão muito ruim de nossas vidas. Então, comentamos, né, no encontro passado, sobre a questão de você, tá, tudo bem, tá projetando melhorar teu padrão de vida. E quando melhora, você retribuir para a sociedade também. Você melhora teu padrão de vida, vai consumir coisas melhores, vai oferecer uma vida melhor para tua família, as pessoas que estão próximas, tá certo? Mas, para atingir esse nível, a gente não vai sugerir aqui que se passe fome, que se passe necessidade, que se deixe de fazer as coisas. É só ter uma parcimônia. A gente acho que discutiu bastante isso aí. Quem não assistiu ainda o segundo encontro, assista, está gravado, já disponibilizei no grupo, tá? Porque tem muito a ver essa questão, né? De você viver os prazeres da vida. Assim, o próprio Mokichi Okada tem texto dele que ele fala da beleza da natureza, né, que está aí para nós apreciarmos, beleza dos alimentos, né, naturais, beleza das vestimentas e tal. Ele fala a importância de se deliciar com isso, né? Então, a questão é você não viver como se não tivesse amanhã, você deliciar o que está à sua volta de uma maneira comedida, de modo que possa
ter aquela sobra que nós já conversamos para você investir para o teu futuro. Né? Aquela velha história da formiguinha e da cigarra, né? A formiga guardava para o inverno. Quando alguém vê o vizinho ficar mais rico, começa a evolução natural da bolha. Bastam 3 coisas para a sua formação: os inovadores, os imitadores e os idiotas. Então, a bolha é uma situação onde você está vivendo uma valorização anormal dos ativos, né, das coisas que têm valor que você está investindo. E aí está falando que aqui tem aquele que sai na frente, tem uma visão de alguma coisa inovador. Ele começa um investimento, por exemplo, diferente ou numa empresa que ninguém está prestando atenção nela. E aí começam as pessoas a imitá-lo, porque vê que ele está tendo sucesso. E aí depois vem aqueles que, quando está no máximo da valorização, entram as pessoas, coitadas, que não estudam, não acompanham o mercado, né? Que o imitador não é o inovador, mas é aquele que estuda o mercado. Então, por isso que ele vai logo depois dos inovadores. E aí, no final, chega quem vai perder dinheiro. Né? Então, é isso que ele está chamando aí, com essa linguagem forte, de idiota. Seja cuidadoso quando todos estiverem eufóricos, e seja eufórico quando todos estiverem cuidadosos. Então, aqui é muito interessante essa psicologia do mercado. Né? O Howard Marks vai falar mais sobre isso mais à frente, e é interessante que as pessoas têm a ideia de efeito manada, né? As pessoas não têm ideia, seguem o efeito manada. Porque o ser humano, ao longo da história, ele mudou muito pouco, né? Praticamente não mudou. Então, por isso que a gente costuma falar que a história se repete. Né? Quem é da área de história fica aborrecido, fica bravo falando que a história se repete. Não é porque tem muita semelhança os fatos históricos, porque, na verdade, trabalham com os seres humanos. A matriz é a mesma. Né? Então, por isso que a gente vê fenômenos ocorrendo periodicamente, inclusive altas e baixas de investimento, inclusive bolhas. São várias bolhas já relatadas na história, inclusive a que o Newton investiu, né, que é a Companhia das Índias Orientais estava dando muito dinheiro, a promessa de desbravamento do novo mundo, trazer muito lucro para as pessoas. Né? Então, coisa que devia ser estudado na escola, mas aí só fala dos grandes descobrimentos, não fala da parte financeira que estava por trás disso. Então, um erro que a gente tem, né, na escola. E o que acontece? Nisso, muitas pessoas investindo, pensando que ia lucrar fortunas com a Companhia das Índias Orientais. E aí se torna uma bolha, porque começa a você ter um valor da ação, né, da Companhia das Índias Orientais, que ia fazer exploração, que era irreal. Não tinha como valer tanto, não tinha como eu lucrar tanto para valer quanto estava valendo a ação dela. Lembrando que a ação é a menor parte de uma empresa. Tá? Então, a Companhia das Índias Orientais colocou a ação na bolsa, na Inglaterra. Essas ações foram compradas e as pessoas começaram a procurar essas ações, ficaram desesperadas porque iam perder oportunidade de lucro e com isso a ação então sobe, lei da oferta e procura. Né? Então a ação chegou assim, a preços estratosféricos e as pessoas continuavam comprando sem parar para analisar, esse negócio subiu demais, será que tem lógica esse valor? Não, não tinha lógica. E chega num ponto que não é mais sustentável quando as pessoas começam a perceber isso, começam a vender, aí a queda da ação é inevitável. Tá bom? E aqui, segundo Howard Marks, né, no seu livro Analisando os Ciclos de Mercado, de 2019, apenas algumas poucas pessoas perspicazes acreditam que as coisas vão melhorar. Isso você está num ponto de baixa da sociedade, da economia, né? As pessoas desacreditadas, a economia está mal, a economia do país, e você desesperançoso, a sociedade em geral desesperançosa. Então, algumas pessoas começam a perceber a melhora ocorrendo, né? Que elas são otimistas e veem que e acreditam que as coisas vão melhorar. Elas começam a perceber que as coisas não estão tão ruins, que a tendência é começar a melhorar, porque você está no fundo do poço, a tendência ou você permanece ou você sobe, não tem como cair mais, né? Então, começam a perceber que está melhorando, então, opa, vamos investir. E agora começou um ciclo de alta. Lembrando que Howard Marks ele trabalha com a ideia que Okada também já falou em vários textos, né? A questão dos ciclos. E, no caso, o Howard Marks fala dos ciclos financeiros, Okada fala dos ciclos da vida. Então, você tem baixa e tem alta. Depois tem outra baixa, uma outra alta, e assim vai. Por isso que são ciclos, eles se repetem.
Tá? A maioria dos investidores percebe que a melhoria está realmente acontecendo, isso aqui no segundo momento, que seriam lá os imitadores, aqui seriam os inovadores, que o Buffett falou, aqui seriam os imitadores. Agora, todos concluem que tudo será sempre melhor. Aqui entra no que o Buffett chamou dos idiotas, são as pessoas comuns. Né? Então, aqui, algumas poucas pessoas mais perspicazes, mais preparadas, mais estudadas, mais inteligentes financeiramente, começam a ver que as coisas estão melhorando. Elas começam a investir. Essas outras pessoas, no segundo momento, são apenas pessoas estudiosas, não são tão brilhantes quanto as primeiras, começam a perceber também, até pelo movimento dessas pessoas aqui que começaram a investir. Elas começam a investir também. Quando as pessoas em geral começam a investir, porque começa a sair na televisão. Nesse ponto aqui, que esses investidores entram no mercado, seja para qual investimento for, tá? Essas pessoas aqui começam a ver as notícias, começam a sair na Isto É, começa a sair na Veja, começa a sair em revista especializada em finanças, e aí as pessoas comuns começam a ouvir falar, alguém comenta, um vizinho que falou que está ganhando dinheiro, que o mercado está maravilhoso, e as pessoas entram. E quando elas entram, está próximo da queda, tá? Porque o ciclo ele vai subindo até o topo, depois ele cai até o ponto mínimo, depois sobe de novo e assim sucessivamente. Por isso que é importante reconhecer as etapas de um ciclo, tá? Seja para qual investimento for, imóveis, criptomoeda, ações, tá? Qualquer investimento, carro, ciclo de crédito, imobiliário, tudo tem a ver com essa lógica que nós estamos discutindo aqui. Tá? Então, um exemplo, tá certo? Você está aqui, está otimista, aí vem a empolgação, aqui está excitação, né? Por exemplo, o Brasil agora vai virar uma potência, tudo vai dar certo, né? E aqui, euforia. Você acredita que é para sempre essa situação aqui, você vive da empolgação, da excitação, chega aqui na euforia, você está achando que para sempre vai ficar tudo bom. Aqui você está empolgado, ó, as coisas estão melhorando. Aqui você está otimista, começa o investimento. Aí aqui você está empolgado, porque você teve um lucro aí, ó. E aí você continua esse lucro, você está excitado, meu Deus do céu, eu vou ganhar muito, eu já ganhei, vou ganhar mais ainda. Aí depois vem o quê? A euforia. Olha, é para sempre isso, aqui é o pior ponto, né? Que já está no auge. Aqui são as pessoas que começam a perceber melhor. Aqui são as pessoas que estudam o mercado, mas não são tão perspicazes. Nessas duas partes aqui já são as pessoas comuns. Tá? E aqui então é o pior, né? Já chega no auge. Ou seja, depois disso só pode acontecer o quê? Aqui está falando, não compro de forma alguma. Na verdade, aqui, ó, na verdade, no ponto de excitação já não compro de forma alguma, já está próximo do auge. Né? Aí depois você tem o quê? Uma queda da bolsa. Essas pessoas aqui começam a ver que não está subindo mais as ações, começam a ter medo de perda, vendem, e aí começam outras pessoas a venderem. Aqui, inclusive, quem entrou aqui, quando chega aqui, vende, porque já teve um lucro extraordinário, e com isso as pessoas começam a ver que está havendo uma queda e começam a vender. Só que quem entrou aqui, numa fase de otimismo, na euforia, teve esse lucro que você está vendo eu traçar aqui. A pessoa que entra, por exemplo, aqui na excitação, para euforia, foi muito pouco o lucro. Se é que quem entrou na euforia, então, não vai ter lucro nenhum. Porque daqui, ó, seja da excitação ou pior na euforia, qual o próximo passo? É cair. Tá certo? E depois vai caindo até que chega nesse ponto aqui, ó. Tá? Aqui, quando fala capitulação, aqui é o inverso, né? Que você falou aqui. Aí o Brasil vai se tornar uma potência agora, está excitado. Quando você chega aqui na capitulação, esse país nunca vai dar certo, tem que vender tudo, porque foi caindo, a pessoa foi segurando, foi segurando, foi segurando. Claro que vão saindo aqui ao longo do caminho, tem pessoas que vão saindo, mas estou falando da pessoa que chegou até aqui, ela nesse ponto, ah, meu Deus, eu cheguei até aqui, só perdi dinheiro antes eu tivesse saído antes, tivesse saído aqui na ansiedade ou na negação, tá? Mas aqui na negação essa pessoa pensou o quê? É só um pequeno período ruim, logo voltamos ao normal. Aqui fica ansioso porque teve uma queda, o que vai acontecer? Aqui é negação, não, tá tudo bem. Aqui começa a ter um pouco de medo, aqui começa a ter desespero, aqui pânico, aqui várias pessoas aqui já vendem, tá? Mas aí tem a pessoa que consegue ainda manter até aqui e perde aqui a confiança. E tem gente que vai até o desânimo, chega no fundo do poço, tá certo? Nesse momento aqui que está todo mundo desacreditando, que o mercado, né, achando que nada vai dar certo, é o melhor momento para se comprar.
que de desânimo, depressão, tá? Porque começa depois o quê? Você tem um ciclo de baixa, começa um novo ciclo de alta. Então vem o quê? Vem esperança, tá? Vem o alívio, vem o otimismo. Até que, na verdade, olhando aqui, você vê que a pessoa mais perspicaz compra na esperança, tá certo? Na esperança. Alívio e otimismo seriam as pessoas do segundo ponto. Tá? Empolgação, já pessoas comuns. Empolgação, excitação, euforia. Euforia é aquele que ficou, não, esse negócio não funciona, não. Esse negócio de bolsa é golpe. Mas quando ele entra, quando finalmente ele resolve entrar, ele entra na alta e logo depois desaba. Os preços desabam, o mercado desaba. Tá? Então, na verdade, aqui, ó, entra aqui na esperança aquele que é mais perspicaz. Tá? E os ciclos se repetem. Economias, negócios e mercados consistem em nada além de transações entre pessoas, e as decisões das pessoas não são tomadas cientificamente. Por isso que tem ciclo de alta e ciclo de baixa. Por isso que existe o que a gente fala na bolsa, pânico e ganância. Tá bom? Só voltar. Aqui, empolgação, excitação, euforia, ganância. Pânico, aqui ó, porque já tem aqui pânico, né? Então, pânico é daqui para baixo. A perda, o fundo do poço, a perda total. Tá bom? A perda máxima, melhor dizendo. E aqui, euforia seria entrar na valorização máxima. A tendência das pessoas para o excesso nunca acabará. Aí eu coloquei aqui a observação, a história se repete, e as pessoas, né, elas são basicamente as mesmas. Por isso que esses ciclos nunca vão acabar, segundo o Howard Marks. Eu acho bem interessante. Aqui, Mokichi Okada, que todo momento eu cito, que é uma das fotos dele, notamos que todas as pessoas manifestam em seu caráter dois traços irmãos, egoísmo e apego, e que nos problemas complicados há sempre interferência desses sentimentos. Então, lá para os anos 50, Okada escreveu esse texto, e você percebe, né, que o ser humano continua refém do egoísmo e do apego. Inclusive, isso tem a ver na questão da ganância e do medo, do pânico, né? Ganância e pânico. Então, que leva a fases de alta e de baixa na Bolsa de Valor e em todos os outros mercados de investimento. Tá certo? Aqui eu peço licença para ler o texto de Okada, porque não me achei na condição de falar com minhas palavras o que ele diz. Então, eu vou pedir licença para ler e vou explicar para vocês o que ele está falando. Então, de qualquer maneira, em coisas como ações, devem ser aplicados somente após ter bastante folga na finança, pois, assim, não se abalará mesmo que abaixo o quanto baixar. Então, a gente já comentou antes, o Okada, esse texto é de 47, se eu não me engano, aí, meados dos anos 40, tá? E ele já fala a questão de você, primeiro, ter folga na finança, quer dizer, aplicar aquilo que não vai te doer se você perder, tá bom? E para evitar exatamente a queda, você se desesperar. Então, você pode trabalhar também mentalmente. Isso daí deve trabalhar mentalmente, não só por ter a folga, mas de você saber que o mercado financeiro é de altos e baixos. Tá? Então, você pensar no longo prazo, não se preocupar com baixas no curto prazo. Entretanto, geralmente as pessoas desejam aplicar uma grande soma, apesar de não terem capacidade. É como se fosse um cassino, né? Essa é que é a causa do fracasso. Isto é, quando se adquirem ações, só se pensa em valorização, não pensando na desvalorização, ou seja, a pessoa só pensa que vai ganhar, não pensa que pode ter também a perda. Então, essa perda, se ela não vender ação, gente, vamos deixar claro, ela não perdeu o dinheiro. Tá? Eu já comprei ação e a ação estava a R$ 22, aí ela caiu para, vamos lembrar aqui, R$ 13, mas eu mantive. A empresa era boa, não perdeu o fundamento, né? O que é perder fundamento? É ela ter algum problema que passe a gerar menos lucro, até mesmo dar prejuízo, né? Não, continuou uma empresa boa, de primeira linha, né? Que até a consultora Ezetec. Né? Ela pagava bons dividendos, ela parou de pagar, então por isso muitas pessoas venderam e ela caiu, né? Eu mantive a ação, não perdeu o fundamento, se mantive. Aí depois ela voltou lá
de 22, de 13 ela subiu para 22, 24 reais, eu vendi. Eu tive um pequeno lucro aí, mas o problema não é questão do lucro, eu não queria ter prejuízo, não precisava ter. Então eu deixei a ação quieta. Como ela não ia pagar mais tão bons dividendos igual ela pagava, eu a vendi, o meu foco é dividendos, né, não valorização. Mas ela não deixou de ser uma boa empresa. Tá? Eu, na verdade, não teve nenhuma empresa que eu investi que perdeu o fundamento. Não contaria para vocês. Mas estou dando um exemplo, várias vezes já aconteceu isso, de eu comprar uma ação e ela cair. Isso logo quando eu comecei a investir, Zetec. Bom, alguma dúvida aí, meus amigos? Estou falando, falando. Ok, doutora Karen. Ah, muito boa, hein? Muito boa, Zé Alves. Muito boa. Falar nisso, ó, cara, me divirto. Quem aí, ó, tá assistindo, depois você conversa aí no grupo aí com o Zé Alves, pede o contato dele aí de Facebook, ele publica uns negócios muito engraçados, cara. Eu me divirto, tá? Muito legal, vale a pena. Tá bem na filosofia do Okada. Bom, ó, olha só, dá para trocar ações ou é preciso comprar e vender? Sim. A única forma de se negociar ações é através do que a gente chama home broker. Então você tem que ter acesso a uma corretora para poder acessar esse home broker. Você tem que abrir uma conta especificamente na corretora. Não paga para isso e não paga manutenção de conta também. Não paga para abrir a conta, não paga manutenção. No caso, a corretora que eu uso a Clear. Tá? Mas existem outras também. A Clear foi a primeira que não cobrou corretagem. Eu não pago também para comprar ação, não tenho despesa nenhuma com corretora. Tá bom? E o seguinte, a gente vai discutir isso daí no próximo encontro, né? Como comprar ação. Essa foi boa pergunta, que eu já antecipo. No caso, eu não pago, mas também não tem nenhum auxílio se eu tiver dúvidas sobre as ações e tal, mas para isso que eu estudo e eu invisto por minha conta. Tem outras corretoras, você vai pagar, a XP, por exemplo, você paga R$ 15 por cada compra de ação que você vai fazer. Mas aí você tem direito a uma assistência, vamos dizer assim, que na verdade, me desculpa, é muito fraca, principalmente quando for pobre igual a mim. Se for um milionário, tem logo alguém que vai ficar 24 horas à sua disposição, mas para pobre igual a mim, vai dar informações básicas, por isso que eu parei de precisar das corretoras que pagavam, e usa que não paga, que eu mesmo vou e compro, e escolho as ações e acabou. Mas você tem que acessar um home broker. Alguns bancos, a Caixa, por exemplo, eu tenho conta na Caixa, e ela, através dela, você pode acessar um home broker, você vai ficar vinculado à Caixa, né? Eu uso o home broker da Clear e minhas ações são vinculadas a ela. Ou seja, a custódia, a guarda das minhas ações. Na verdade, fica guardada na CVM, que é Comissão de Valores Mobiliários. Lá está registrado minhas ações. Mas quem toma conta das ações, como se fosse assim, fisicamente, é a Clio. Então você tem que comprar pela corretora e vender pela corretora também. Você usa o home broker para isso. Tá? Então, no caso lá, que quando eu troco de ação, por exemplo, eu tinha Banco do Brasil Seguridade, né, que é uma boa ação, excelente ação, está até no preço de compra, tá? Não está cara para isso não, mas como eu ia comprar uma ação mais barata ainda, que já valorizou 50% desde que eu comprei, Banco do Brasil Seguridade, eu sabia que não ia valorizar tanto mais, e já tinha me dado lucro de 40% desde quando eu tinha comprado, quando eu tinha comprado barata, na época aí dessas crises aí, pandemia e por aí vai. Então eu comprei, e quando chegou a 40%, eu troquei nessa outra ação, que já me valorizou aí pouco mais de um mês, 50%. Aí eu tive que vender a ação do Banco do Brasil Seguridade, e isso é instantâneo. Você vai no home broker, você seleciona a ação que você quer, se é compra, se é venda, é instantâneo. Você manda a ação na hora, instantâneo, você vende. E automaticamente eu comprei as ações que eu queria, que no caso foram da Movida, então eu comprei na hora também. Tá? Então você faz essa transação online. Eu uso o celular mesmo. Aqui no celular eu tenho o aplicativo, eu vou abrir aqui para mostrar.
Pode usar no computador também. Eu uso aqui no... Está aqui, deixa eu ver se eu consigo. Está aqui, ó, da Clear, tá vendo? Aí eu coloco aqui, acessar minha conta, já está cadastrado aqui para biometria, então eu só coloco o dedo aqui do lado. Está abrindo aqui. Tem uma manivela, né? Mas vai abrir, vai abrir. Pronto. Aí aparece aqui, ó, os ativos e tal. Aí você vai e clica onde você quiser. Aí que negociar, por exemplo. Aí aqui aparece, ó, compra ou venda. Então você vai, seleciona o ativo, coloca compra ou venda, coloca quanto você quer comprar ou vender, tá certo? Aqui, ações não vão me prender. Ações não vão me prender, fazendo ficar tentando errado. Não, mas isso aqui, você não precisa ficar olhando, nem deve ficar olhando toda hora. Nesse processo de investir em ações de dividendos, você vai olhar e trimestralmente você olha as suas ações, né? Porque ou de 6 em 6 meses, até de ano em ano, é quando paga o dividendo. Então, é por isso que essa estratégia eu adoto. Eu não fico olhando toda hora, não. Você, para usar toda hora, teria que ser o day trade, né? Que você tem que fazer negociações diárias, no mesmo dia. Aí você fica vendo a oscilação para cima e para baixo, tem que ficar analisando o gráfico. Então, foi até bom esse comentário seu aí, porque investir no curto prazo faz mal para o estômago, né? Peter Lynch falou lá a questão do o estômago é mais importante do que o cérebro e faz mal. Investimentos que são rápidos, eles têm risco maior. E você tem que ficar mesmo olhando direto a tela do computador, igual filme, né? Você fica vendo aqueles gráficos assim para baixo e tal. Aí são os caras que investem mais day trade. Esse investimento aqui que eu faço é para meses, pelo menos uma vez, no mínimo, aliás, no máximo, a periodicidade de uma vez por mês aí eu tenho que olhar, que é quando eu faço meus aportes. Elas pode ficar aí, deixar 3 meses, igual eu falei, 6 meses, um ano, só quando paga dividendo é que você vai analisar a empresa. Não, não, é isso aí, mas eu não faço. Pode ficar animado. Não tem. Até porque, veja só, eu trabalho, né? Então, isso daí que eu estou fazendo é para o futuro. Eu não tenho condição de eu parar meu trabalho e ficar analisando, igual filme, né? Que filme é que tem muito isso aí. Mas filme é Hollywood, tem que dar emoção, olhar, estou perdendo tanto, estou ganhando tanto, o cara fica ali, faz apostas, né? Até existe isso, tá? Não é que não existe, não, mas não é essa estratégia de dividendo, não. Pelo contrário, essa estratégia de dividendo, até mesmo de crescimento igual do Buffett. Buffett fala que é monótono igual você olhar uma árvore crescer. E é isso mesmo. Tem muita gente que eu explico essa estratégia que a pessoa não se interessa porque não tem adrenalina nenhuma. Né? Eu prefiro. Né? É isso mesmo, o filme de ver loucura, é isso aí. Ali até eles fazem mesmo, que tem muita gente que lucra durante o dia, o day trade, tem profissionais que fazem isso. Tem gente que está muito popular hoje em dia, o day trade também. Eu conheço muita gente que faz day trade, que é investimento no mesmo dia. Aí você tem que ficar olhando o mesmo gráfico, e tem mudanças a todo instante, você tem que acompanhar, ficar ali vendo, tá? Mas investimento em ações de dividendo, não. Isso é coisa para médio, longo prazo. Tem ação que eu tenho há 5 anos, nunca vendi ação. Nem pretendo vender, que está boa ainda. Tá certo? Então está lá na carteira, deixa quieto. Quando cai o preço, eu compro mais. Quando o preço não tá bom, eu deixo quieto lá. Tá? Então, a ideia é essa: você é igual cuidar de uma árvore. É o melhor exemplo para ações de dividendo. E isso diminui o risco também, tá? O que é mais interessante, né? Nem só porque a gente não tem tempo para ficar olhando o dia todo, não. É porque no longo prazo a bolsa sempre valoriza. No curto prazo, não.
Então, o risco é bem maior para operações rápidas. Tá? Não, eu que agradeço, aí, foi muito boa a sua pergunta, Zé, e é isso mesmo. Né? Você vê aqueles filmes, eu adoro assistir filme de mercado financeiro, eu adoro filme, né? Porque está dentro do belo de Okada, né? Ler, ver obras artísticas, filme também, eu acho que é uma arte, né? O de Okada gostava muito de ver cinema, né? E na época dele é bem mais difícil do que hoje. Eu ligo a televisão, estou vendo um filme, né? Um streaming. Agora, na época dele tinha que ir ao cinema mesmo. Ele pagava, inclusive, na época ele tinha comércio, para os funcionários dele irem ao cinema. Ele está passando um filme bom, toma aqui dinheiro para você assistir. Isso é fantástico, né? Acho muito bacana, muito alto nível dele. E eu adoro ver filme. E como estou investindo, eu gosto de ver todos os filmes que falam sobre o mercado, né? E é muito engraçado que tem isso aí mesmo, daquela ideia que. E tem filme que aconteceu isso mesmo, que os caras fizeram loucura mesmo, investiram milhões, perderam e tal. Mas ninguém vai fazer filme com investir em dividendo, porque é muito monótono. E é essa aí a ideia. Mas vamos lá, vamos ver mais aqui. Então é isso aí, meus amigos. Por hoje, nós finalizamos então aí. Deve passar as referências aí, pera um pouquinho. Eu esqueço, cara. Bom, então as referências aí, esse livro do Howard, mas todos os livros muito bons. Aqui eu peguei as frases, peguei algumas frases na internet para poder falar. Faça Fortuna com Ações, do Bazin, que a gente vai ver no próximo encontro nosso. Um livro excelente, tá? Vale a pena. Eu vou colocar no grupo algum material também para quem quiser ler. Vou colocar em PDF, né? Para quem gostar de ler o livro físico, vale a pena. É bom ter. Eu comprei um desses livros até para minha família ler, para eu ler. Esse do Décio Bazin eu já li 3 ou 4 vezes. Passa um tempo assim, eu leio novamente, é muito bom. Sempre você lembra alguma coisa, ou aprende alguma coisa nova, tá certo? Isso aqui eu li uma vez só, hein? Tá recente ainda. Vamos ver o que mais aqui. Aqui, Egoísmo é Pego, do Okada. Aqui, imagens que eu usei, o Warren Buffett, teve mais aqui, Peter Lynch, também frase deles. O mais importante para o investidor, tem outro livro do Howard Marks, bem interessante. Também, o jeito Peter Lynch de investir também. Então, todos esses livros eu recomendo que vocês leiam, tá? O cara estão as referências aí dos textos que eu usei dele. É isso aí. Mas é isso aí, meu amigo Zé. Nos filmes eles vão fazer só filme de doideira mesmo, que o cara tá perdendo dinheiro, tá ameaçado de morte, que é o que vai dar atenção, né? Lobo de Wall Street. Mas é legal ver também, porque tem isso também, e principalmente filme que estão dando golpe, né? Eu gosto de assistir para me prevenir. Tem filme, inclusive, fala no Amazon, fala do Ponzi, que originou esse esquema que a gente chama de pirâmide. É bem interessante a história como ele fez, né? Eu gosto de ver porque como a gente discutiu, a história se repete, as pessoas não mudaram sua essência. Aí muito pirâmide igual Telex Free, Boi Gordo, agora tem muita coisa ligada com internet, isso continua acontecendo. Então, a pirâmide, você logo vê quando te oferecer um valor certo todo mês e bom, você pula fora, que não tem como ninguém garantir no investimento a rentabilidade. Tá? Então, por que a gente fala essa questão de investir a longo prazo, porque no longo prazo o mercado sempre vence, tá bom? Mas, tem período de queda aí, a pandemia caiu, as ações caíram pra caramba. A Petrobras, por exemplo, estava R$ 29, ela chegou a valer 12 reais. Mas depois, hoje, se for ver, ela está R$ 26. Ela recuperou boa parte aí do quanto ela estava valendo. Né? Então, agora, garantir, a Petrobras é uma excelente ação, não vai cair nunca. Ela é uma excelente ação, sim, porque é uma excelente empresa, mas você não pode afirmar isso. Então, agora, no longo prazo, quem comprou lá 12, jamais que duplicou o valor, fora os dividendos que ela pagou, que foram excelentes. Praticamente ela ficou de graça para quem comprou a R$ 12, com a quantidade de dividendo que ela já pagou. Minha filha e meu genro perderam dinheiro com investimento em Bitcoin. Sim. Bitcoin, quase entrei junto nesse barco furado. Tá muito comum, né? Eu também, rapaz, quase que eu entrei, porque eu estava começando a estudar mercado financeiro, eu comecei a estudar sobre criptomoeda. Aí, eu entrei num grupo por indicação de um amigo meu, e alguém no grupo me mandou inbox,
para investir e tal. Eu achei esquisito, como eu acabei de dizer, né? Que ele estava me oferecendo 8% ao mês certo. Eu falei, ninguém pode prometer isso, cara. Isso não tem lógica, mas eu mesmo não entendendo de criptomoeda, eu falei, pô, mas isso é um rendimento que não dá para ter. E quanto mais dinheiro você colocava, mais ele garantia o rendimento, né? Aí eu peguei e falei, não, isso não está certo, não. Eu esperei um tempo, daqui a pouco saiu que era golpe, lá no Paraná, falou da empresa que ele falava que representava, quem entrou em contato comigo, né, que estava sendo preso aos donos e tudo. Então é isso aí mesmo. Garantir rentabilidade e alta, então, ou você está entrando num golpe porque não existe o um investimento, ou porque o investimento está falindo. Né? Teve a Corobrastel, não sei se você lembra, Zé Alves, e na época eu conversei, mas depois da Corobrastel, alguns anos depois, né, que foi uma corretora que quebrou, para quem não sabe, que foi nos anos 80 isso, eu era garoto, mas teve o caso da Corobrastel, até a RPM tem uma música, né, que cita, né, o caso da mala, Coroa Brastel, até cita na música, e eu conversei com o economista, ele falou, Rodrigo, o que acontece, eles estavam falindo, então eles começaram a oferecer um rendimento muito maior que o mercado estava fazendo, que é o desespero, né? Eles queriam pegar dinheiro, é aquela história de vender o almoço para comprar a janta. Então, quando começa a aumentar muito a rentabilidade que está oferecendo, estou mesmo sendo uma corretora aberta na praça, conhecida, né, tem que ficar muito atento. E aí, esse economista falou comigo isso, que já estavam quebrando, porque estavam oferecendo um rendimento tão alto. Aí, no final, é igual uma pirâmide, né? Não consegue pagar aquela rentabilidade e colapsa de vez. É no desespero que ele promete isso aí. Então, que bom que você saiu. Mas até essa questão de ações de dividendos, elas são boas nesse ponto, né? Porque o foco vai ser no lucro que a empresa tiver e te repassar, não no valor da ação, por exemplo, que pode levar a interpretações distorcidas. Então, eu vou mostrar aí, semana que vem, que o investimento em ação de dividendos, ele geralmente é menos arriscado do que outro investimento também no mercado financeiro. Em suma, já vimos que o mercado financeiro no longo prazo, ele até hoje, pelo menos, ele ganhou de todos os investimentos. O que é longo prazo? 10, 20, 30 anos. Quanto mais tempo passar, mais vantajoso é o investimento. Tá bom? No mercado de ações. E o investimento em ações de dividendos é mais seguro ainda, e eu vou também falar, não perca os próximos capítulos. Tá bom? Bom, mais alguma coisa aí? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Agradeço os comentários também, porque enriquecem. Então, às vezes eu esqueço de falar, ou não sei alguma coisa, e alguém comenta aí, por isso eu te agradeço. Se tiver mais alguma coisa. Tá, doutora Karen, alguma coisa aí para complementar? Bom, então valeu, meus amigos. Obrigado aí por mais essa participação. Opa, tem algum comentário aqui? Vamos ver. Não. Então tá bom. Obrigado então a todos. Até a semana que vem. Semana que vem vai ser mais específico, tá? Vamos entrar no mercado de ações, o que é uma ação, quais são os tipos de ações, tá? Como escolher ações de dividendo, quais são elas, como escolher. Então vai ser a parte bem específica mesmo, e de certa forma até prática, tá bom? E depois os dois encontros que nós tivemos vai ser sobre a MOA, nossa parceira, falando a questão do método de saúde Okada, tá? Então valeu, muito obrigado aí, até a próxima.